Hoje temos um especial sobre Maria Madalena. Como que a gente poderia começar? Primeiro definindo quem é Maria Madalena? Acho que sim. Eu acho que tem uma forma que a gente poderia falar, até aproveitando a presença de um especialista em temáticas da mulher, do feminismo, dessas coisas todas. Maria Madalena foi aquela que conseguiu ser uma mulher de destaque no universo patriarcal. Embora, notinha de rodapé, existem também algumas formas de encarar esse chamado período patriarcal meio anacrônicas. Às vezes as pessoas chamam período patriarcal o que não era o período patriarcal. Ah, é? Usam... O patriarcal tem a ver com os patriarcas, né? Que eram os 3 patriarcas de Israel, que foi que a gente até gravou recentemente, o Caminho dos Patriarcas. Então, essa cultura de chamar o que é patriarcal de opressão, então não tem nada a ver com o que é patriarcal de verdade. Naquela época. Pode falar sobre isso também, que Exatamente. Mas, de qualquer maneira, mesmo que não seja o sentido... teve uma proeminência, esse é o ponto. Não era aquele sentido patriarcal que dá hoje pejorativo, mas ainda assim era um universo dominado por homens. Sim. E ela conseguiu uma proeminência endossada por Jesus de Nazaré. O que fala muito, inclusive, pra mim, grita, o senhor me corrija se eu estiver errada, mas grita sobre o valor que Deus e Cristo dava pra mulher e deu desde sempre. Sim. Quer dizer, retiradas as poeiras históricas do contexto, ele fazia aquilo. Como ele fez com a mulher samaritana e como deu espaço pra ela, grita muito sobre o que de fato a Bíblia e o cristianismo pensam, né? O que Deus pensa de fato da mulher, da importância da mulher. Maria é considerada uma líder, né? Maria Madalena, ela pra mim é um protótipo de como Deus vê a mulher. É mesmo? Como a Bíblia vê a mulher. Existem muitas informações ruins. Eu posso dar uma aqui se você quer. Eu até trouxe de propósito também a Bíblia aqui comigo. Eu vou fazer uma leitura anacrônica. Quem conhece a Bíblia em casa, o livro do Gênesis, fala que Deus criou nos 6 dias a terra e no 7º dia descansou. Aí eles falam o seguinte: olha, a mulher é inferior ao homem. Eu já ouvi esse tipo de observação em palestras que eu dei. Porque a mulher foi criada depois do homem. E de fato, quando você vai ver o texto bíblico, a mulher foi criada depois da costela de Adão. Adão, quando a vê, chama você finalmente é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele dá nome à mulher, como ele deu nome aos animais. Isso olhado de maneira anacrônica, parece que realmente a Bíblia já é machista desde lá de trás. E numa palestra eu lembro que um senhor até religioso falou: a mulher é inferior ao homem, porque ela foi criada depois do homem. Eu falei assim: olha, se for assim, então o homem é inferior aos animais, porque ele foi criado depois dos animais. Nossa, a mentalidade bíblica é outra. A mulher vem ali no final porque ela, sim, é quase a coroa da criação antes do Shabat. Que ela vai vir para gerar outros humanos. Exatamente, que o homem não faz. Exato. Quando fala que Deus criou o homem, diz assim, façamos o homem, criou Deus o homem, está falando o homem Adão, o verbo que está lá no hebraico é o verbo yassar. Yassar é criar, fazer, manipular, um objeto de barro, tipo um jarro de barro, yassar. Aí, mais alguns versos à frente, fala assim: e Deus formou a mulher. Na Bíblia em português está formou o homem, formou a mulher, mas no hebraico são 2 verbos diferentes. Quando menciona que Deus formou o homem, yassar, quando fala que ele formou a mulher, é baná. Sabe qual a diferença entre os 2 verbos? É como se Adão fosse feito a machadada e Eva fosse feita polida, esculpida, acabada. Então é como se Adão fosse... mais cuidado. Mais cuidado. Adão é a parede de tijolos sem reboco. Entendi. A mulher é a mesma parede, agora com reboco, pintada e tudo mais. Então a Bíblia traz um enaltecimento. Quando ele dá o nome à mulher, por exemplo, é interessante que ele chama de Eva. Eva, ou Ava, em hebraico, aquela que carrega a vida. Porque Eva significa isso? É aquela que carrega a vida. E olha bem, ele dá esse nome para Eva justamente depois de ouvir a sentença de Deus, que agora eles estavam condenados porque comeram o fruto proibido. Eles comeram o fruto proibido, agora a morte ia passar. Então eles não tinham nomes? Só Adão tinha nome. Eva não tinha? Ele só dá nome para ela depois desse episódio. Não sabia. Não é antes. Antes ele só a chama de mulher. Entendi. Ou seja, o título hoje mulher, que você aplica indistintamente a todos, no início era o nome próprio, Ishá. Ele é Ish e a mulher é Ishá. Então, nesse sentido da Ishá, ele fala, se chamará varoa, porque do homem foi tomada. Quando eles recebem de Deus assim: olha, vocês estão ferrados agora, porque vocês comeram do fruto proibido, a terra vai dar cardos e abrolhos, você vai, no suor do seu rosto, você vai comer o seu pão, você agora vai dar à luz em meio a dores. Eles ficaram angustiados. Aí Deus: calma, eu tenho uma notícia para vocês. Da semente da mulher, eu vou suscitar um Messias
Nossa. E esse Messias vai esmagar a cabeça da serpente. Olha a promessa que foi feita em cima E da onde que viria essa salvação? Da Da mulher. Dentro da mulher. Aí Cara, isso por é isso muito- Adão vira e isso é fala, muito você vai se bonito. chamar Eva, porque você carrega a vida. Isso é muito bonito, cara. Muito bonito. Não tem nada de Tá machismo vendo? nisso? Não, É e que outra- é errado, né? Se você for olhar, o professor fala muito de anacronismo, é muito errado você pegar um contexto cultural. Anacronismo é isso, né? Só É, pra quando explicar você- o que é. exatamente, Quando é. você retira As coisas do seu contexto histórico. Exato. Então, não tem como eu usar um termo que é super moderno, que tem a ver com opressão, porque a gente não nega que machismo existe. Óbvio que existe, tem um monte de gente escrota aí. Só que tem que ver o contexto histórico, contexto né? social escrota. A Maria Madalena, ela não se sentia que tava todo mundo fazendo mansplaining pra ela, Exato. gaslight. Não existia isso, porque não era. Existiam papéis diferenciados, existiam... E também ninguém tá falando que aquela cultura era certa, não. Sim, não. Isso Mas, assim não... como escravidão também, né? Exatamente. Não tem uma Existiu coisa... em vários... O fato de estar errado e a gente tá falando que um contexto não cabe no outro, não é que a gente endossa, muito pelo contrário. Mas é que tinha um lugar de importância a mulher para Deus, sempre teve. Se num contexto, do mesmo jeito que pros filhos de Israel, obviamente Deus os amava, tinha um lugar para eles, mas eles foram escravizados Sim. mesmo assim, porque existiam ações, consequências, reações. Então, Esse exemplo é bom, né? A proteção que ele tem com Israel, mesmo assim eles sofreram pra caramba. A proteção que ele tem com a mulher, mesmo assim ela sofreu pra caramba. Pra hoje, ela tá conseguindo muitas coisas e ainda vai melhorar cada vez mais. E a gente, eu acho que Ou vai não, né? chegar... Tomara, né? Você acha que não? Você acha que não? Eu não sei, sabe o que eu viu? acho engraçado? Sério? Eu vou te falar um negócio. Nossa, agora eu fiquei preocupado. Depende do que você chama de melhor, né, Vilela? Mas você não é otimista? Nem um pouco. Sério? Veja só, quando vários escravos, eles, aqui no Rio de Janeiro, registros do Rio de Janeiro, Tá. aqui no Brasil, foram alforriados, existem várias cartas, anúncios de jornais no Rio de Janeiro, que assim que eles eram alforriados, a primeira coisa que eles faziam era comprar escravos para si mesmos. Ah, é? É. E daí o que você tem? Você tem pessoas, e a mente humana é muito complexa, o comportamento humano é muito complexo, que quer viver, quer ter aquilo que ele não tem, entendeu? Tipo, eu tive professores que nos Estados Unidos trabalharam, assim, limpando casa, tal. Quando chegavam no Brasil, o primeiro dinheirinho fazia uma casa. Você conhece, assim, aquela uma mansão igual a do patrão pra poder se entendi. sentir ali, entendeu? Então aconteceu muito isso com escravizados no Brasil, assim, tô te falando de fontes brasileiras. A mulher, acontece um negócio muito engraçado. Os homens exploram meu corpo, porque me tratam como uma carne, um pedaço de carne no açougue. Agora eu sou livre, agora eu exploro meu corpo. Agora eu vou fazer a mesma mesma- coisa que eles faziam, só que eu... Mas isso é avanço? É. Porque ela tem a É liberdade discutível, de é se discutível. esperar. Então, assim, eu não acho que dá pra gente tratar como avanço a gente algumas teve melhorias. essa mesma discussão aqui com a Tati. Ela falou que OnlyFans, pornografia, o pessoal fala que isso é a mulher tomando o controle do negócio, mas ela na só verdade tá ela só tá reforçando o machismo. Exatamente. E Faz outra é sentido. você deixar... Não, você não me prende mais, soltou a nossa coleira. Agora deixa, aqui eu que me prendo. Aqui, ela ó, mesma- eu que vou me prender. Então É não um dá pra você ponto. chamar de avanço aquilo que continua sendo uma opressão, continua sendo uma humilhação, continua sendo um descrédito, mas é você mesma que Não, se inflige. mas é um avanço o fato dela ter controle. O que ela faz Mas com qual essa é o liberdade... controle? Não, ela tem uma liberdade. Se ela tá fazendo errado, aí é outra coisa. Tá, mas qual o controle se a liberdade dela pressupõe se vender do mesmo jeito que é comprado mas para que ela tenha valor? Mas é que tá, não pressupõe. Ela que tá fazendo a escolha errada, talvez. Então Mas não é antes- liberdade, antes- Vilela. Mas é que antes Quando outra eu me pessoa... condiciono a fazer aquilo que esperam que eu faça pra eu ser aceito, eu não tô livre, eu tô Mas ainda é melhor, escravizada. isso eu tô colocando como uma discussão, mas não é melhor ainda do que outra pessoa decidindo por você? Já não é um avanço? Tem uma coisa muito interessante, o Byung-Chul Você entendeu, Han, né, meu eu ponto? entendi. O Byung-Chul Han, ele escreveu um ensaio, chama Sociedade do Cansaço. Ele é professor lá na A gente vai Universidade falar de sobre Berlim. Maria Madalena, calma, tá, Calma, gente, é que as mulheres calma. cansadas. Ele escreveu Sociedade do Cansaço, é um ensaio. Sei. E ele fala de uma coisa interessante, que chega um ponto na vida da gente que a gente tá fazendo as coisas só porque a gente precisa daquela aceitação da opressão que nos fizeram. Sim. Então, é muito questionável você falar de melhoria. Eu acho sim que melhorou. A gente tá falando de índice Também de acho, gravidez na é. adolescência, de acesso à saúde, o Factfulness, que é um livro Não, do da Hans mulher Rowling, discutir que é com o muito... marido e falar, Poder "Não gostei que você falou isso." Imagina, eu lembro que uma vez você me deu uma aula, você falou que eles podiam dar carta de... Ele foi meu professor, tá muito mais velho. E ela sobreviveu. Sobreviveu, o dobro da minha idade. Que você falou que eles podiam dar carta de divórcio para as mulheres Sim. se elas queimassem a comida. Exatamente. É Falei, mesmo? gente, eu tô largada Havia mais de nessa bebida. 300 razões que o homem podia pedir carta Entre de elas, divórcio da mulher. queimar a comida. Queimou a comida. Pensa. Tá. Então, assim, óbvio, é um avanço quando você Exato. fala em melhorias, em micro-melhorias. Não, eu só mas... tô falando isso. Eu não, tô, Não, você fica à vontade, o programa é seu, você Não, não, mas eu só falei isso. Eu também não tenho. Eu também concordo com o que você falou, que o que a mulher tá fazendo com essa liberdade que ela tá conseguindo e com esses avanços é questionável. Eu também Sim. acho que o funk,
a mulher rebolando e aquelas letras, eu não acho que aquilo é bom pra ela. Você se coloca de novo numa posição de objeto sexual explorável. Sim. Então, assim, o que você fez com essa liberdade? Eu vejo assim, eu sou a mulher fruto dos anos 80, que foi criada pra trabalhar, pra não ter filhos, pra viver sozinha, pra ser independente, entendeu? Eu também sou da mesma época. Então, o que a gente fez com o cinema? Trabalha que nem louca, pra poder provar e ganhar o lugar. E ainda chega em casa e ainda chega a cair exausto, ainda tem que trocar o filho, limpar a casa, cozinhar, tipo... Enfim, questionável. Eu achei interessante a correção do Vilela aqui. Ele falou assim, eu sou mulher dos anos 80. Ele falou, eu também. Eu também. Quer dizer, sair dessa... eu tive que corrigir. Eu também, querido. Eu também. Mas eu falo pela minha irmã. Minha irmã também é dessa geração e passou por tudo isso. E tem uma amiga minha que é comediante e fala assim, vocês mulheres ficam brigando por ter... quer trabalhar fora. Eu não, deixa eu quero ficar em casa. Tem um meme, vamos falar assim, gente, esse negócio de brigar, que não quer ser sustentada pelo marido. Exatamente. Falem por vocês, não vamos perder os direitos que a gente já ganhou. É a Mel Maher que fala isso, fala assim, falem por vocês, eu quero. Eu tô ótima sendo sustentada pelo marido. Mas, brincadeiras à parte, então, vamos lá. Vamos dar o contexto histórico, então. Que momento que acontece esse encontro de Jesus com Maria Madalena? Quem era Maria Madalena naquela sociedade? Se ela era uma prostituta ou não? Se tem estudos, já a gente chegou a um consenso ou não? E se era prostituta, qual era o papel de uma prostituta naquela sociedade, se é diferente de hoje? Ou como ela era tratada? Bom, vamos começar então. Já vamos tirar os mitos. Tá. Vamos tirar os mitos. Maria Madalena não era prostituta. Ponto. Não? Quem criou essa ideia de Maria Madalena prostituta foi o Papa Gregório Magno, que nos 91 depois de Cristo, que numa homilia... E o que é homilia? Homilia é aquele sermão que o padre faz na missa e que o evangélico chama de pregação. Sei. Homilia é um nome mais bonito, né? Vem do grego, né? Tanto é que o termo que estuda pregações se chama de homilética. Parece o Cebolinha falando de uma piada. Exatamente. Homilia. Né? Homilia. Não entendeu, né? Não entendeu, não. Essa foi tiozão, né? Entendeu? Entendeu? Homilia. Ele ignorou. Não, ele achou só bem ruim, mas ele entendeu ruim, essa. Mas então, o que acontece? O Papa Gregório Magno fez essa homilia e colocou lá, e sabe aqueles erros... Baseado em quê? Tem algum indício? Baseado no mesmo erro, um parênteses aqui, que muitos pregadores da Bíblia cometem hoje. Que às vezes o pessoal, assim, não estuda o texto como deveria e coloca uma maneira, assim, poética de falar uma coisa e agora Davi contra Golias se torna símbolo de qualquer briga que você tem contra o mercado de trabalho, contra o seu patrão e tudo muito bonitinho, tudo muito legal e tudo, mas você sai por completo daquilo que o autor quis dizer. E ele criou. Alguns pensam que uma das razões pelas quais ele criou Maria Madalena, essa figura da prostituta, foi porque o nome dela estava ganhando muito poder na igreja. E aí o patriarcado, agora no sentido mais pejorativo da palavra, se sentiu ameaçado. Entendi. Eu costumo dizer, Vilela, até vendo essas observações da Fabi aí, que extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Boa. Você entendeu? Então você não resolve um extremismo com outro extremismo. Esse é que acontece. Então, se você tinha um extremismo da mulher antes completamente subjugada, agora você quer resolver isso com a mulher completamente, entre aspas, liberada, que não é liberação, como vocês colocaram. Então, Maria Madalena, ela foi de um extremo, de quase a esposa virtual de Jesus. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, que os gnósticos criaram, o Evangelho segundo Maria Madalena, aquela coisa toda. E aí ele só ficou famoso por causa do Dan Brown também, né? Exatamente. Ele não ficava na academia, ninguém saberia. Ninguém sabia disso, ele que levou isso pro mainstream. E no outro extremo, você tem... Não, ela era uma prostituta. Mas isso tá tão enraizado, porque, por exemplo, eu nunca nem discuti essa versão de que ela era prostituta. Pra mim era um fato e era... porque tem as Marias, né, que se confundem. Eu acho que isso é muito importante falar. É que eles colocam todas as Marias que aparecem como uma mesma Maria. E o Gregório confundiu a Maria também com a mulher adúltera de Apocalipse capítulo 8, que também não era prostituta. Olha que interessante. Aquela que estava sendo apedrejada? A mulher adúltera e mulher prostituta não é um sinônimo perfeito. Tá certo? Porque a prostituta é uma profissional do sexo. Sim, ela ganha pra isso. Ela ganha pra isso. A mulher adúltera, tecnicamente falando, moralmente falando, você fala que tudo é errado. Mas tecnicamente falando, a adúltera é uma mulher que é casada, abandona o marido dela pra ter um amante. Isso que é adúltera. Ou que trai o marido e continua com o marido. Exatamente. Uma solteira nunca vai ser adúltera.
entendeu? A prostituta, então... A prostituta não é adúltera porque ela não está Ela não tá presa a ninguém, exatamente. Então a mulher adúltera é um outro caso. Então a mulher adúltera também não tem nada a ver com prostituição e nem com Maria Madalena. Mas você acha que ele juntou as duas? Ele juntou as duas. E muitos autores até hoje advogam essa tese. Que eu sou de Minas, conta assim, lá vem ela com aquela cara de Maria Madalena arrependida. É mesmo, Maria Madalena arrependida. Você já verificou. E aí, o curioso é que ela demorou muito a entrar na lista de santos da Igreja Católica. Maria Madalena já era canonizada na Igreja Ortodoxa, mas na Católica foi o Papa Francisco, que agora, sim, em julho, que é o dia dela lá, que é Santa Maria Madalena. Mas foi o Papa Francisco, 2000 anos depois. Ela era chamada de apóstola apostolorum, apóstola dos apóstolos. Sei. Ela era reconhecida assim, mas não santa. E aí muita gente, a teoria da conspiração começa a aguçar, né? Por que essa demora? Porque deve ter alguma coisa por trás. Sendo que a igreja já canonizou uma mulher que era incendiária e um cara que era viciado em jogatina. Exato. E por que não ela, né? Quem que é incendiária? A incendiária é Santa... Eu vou lembrar o nome dela daqui a pouco. Dá uma googada aí. Paquito ou a Laura? Paquito. Não, Paquito. Tá. Ele tá mais... A Laura, eu não sei como é que tá o Wi-Fi dela ali. Tá bom. Santa Incendiária. Se colocar Santa Incendiária no Mr. Google aí, ele vai ajudar. Então, e a Maria Madalena não era. Por que isso? Então, pensavam que ela, de certa forma, ameaçava a hegemonia da igreja. Entendi. Agora, eu não posso resolver isso também criando uma série de teorias da conspiração que, na verdade, ela era esposa de Jesus, aquela coisa toda, e a igreja abafou isso. Aí veio o Dan Brown, que vocês mencionaram. Dan Brown, só para o pessoal... Pra gente colocar, é que ele fez o Código da Vinci, que foi um sucesso absurdo, e ele colocava que tinha uma linhagem de Jesus, uma família escondida na França, exatamente, os merovíndios que viriam desse relacionamento de Jesus com Maria Madalena. Mas isso não tem comprovação nenhuma, é uma teoria maluca. Não, maluca. Embora você tenha na França lá os merovíndios, você tem toda uma tradição que ela foi pra lá, mas não tem nada que comprove. E é ficção, né, gente? Ele tem direito total de fazer uma ficção inventada. Só que ele foi muito esperto, ele fez aquela ficção ar, né? Gente. Você coloca ali um pouco de verdade. A mulher dele é historiadora, né? Total. A mulher dele é especialista em simbologia, então ele bota... aí coloca o quadro do Da Vinci. Do Da Vinci. Tem umas polêmicas também ali com o Dan Brown, muito interessante, porque quando você lê o livro do Dan Brown, já que estamos falando de Maria Madalena, o livro dele também toca ela, já vou dar spoiler. Vou dar spoiler. Você não consegue parar de ler aquilo lá. Só que quem é historiador... Ele é fraco, mas você deve ter se incomodado. Não, mas como conteúdo também é fraco. É mesmo? Eu vou falar por quê. Ele tem tantos erros primários de história. Ele fala de Paris, ele dá uma data errada da fundação de Paris. Olha que eu tô lembrando aqui, eu li esse livro há uns 20 anos. Dos merovíndios, muitos erros com relação a eles lá. São vários erros, estou tentando pegar alguns aqui agora, dos Cavaleiros Templários. Ele coloca Paris fundada numa época que Paris não foi fundada. Ele chama, por exemplo, ele deu uma forçada nas coisas pra tudo dar certo. É que assim, os plots, falando como escritora, né? Os plots são muito interessantes, mas tipo assim, os personagens são rasos, a gente tem vários erros de construção de personagens, os arcos dos personagens são super frágeis, a narrativa, ela toda assim. Mas esses livros, eles vendem muito porque eles atiçam a curiosidade, tem polêmica, tem muita aventura. Você tem os elementos que... E ele coloca como cálice sendo ela, né? Sendo ela. Isso eu achei da parte criativa muito boa. Ou já tinha uma linha de gente que achava... Não, já tinha. Essa ideia do Santo Grau então. Já tem, que o Santo Grau seria Maria, já tem esse antigo. Agora, só que o ponto é que o Dan Brown, ele comete... Olha, interessante, essa leitura que você está fazendo do ponto de vista literário, eu não tenho, porque ela é... Aliás, uma das coisas que a Fabiana tem, ela tem cursos, inclusive para as pessoas aprenderem a ler no sentido de ler bem o livro, devorar bem o livro, redação, ela é jornalista, né? Eu não tinha essa informação da crítica literária dele, mas eu tenho da crítica histórica. Eu falei assim, porque são tantos erros que ele ia cometendo, como eu falei, eu não lembro todos aqui, porque eu li há mais de 20 anos esse livro. Mas a gente foi notando, mas coisas assim, que quem não é da área... Passa batido. Mas é como se alguém colocasse assim, que o Brasil foi descoberto por Cristóvão Colombo em 1512. Entendi. Você fala assim, peraí, a data tá errada, o figurante tá errado, tá errado. Mas quem não conhece a história do Brasil, nossa, que legal. Aí a gente se pergunta, por que Dan Brown cometeu tantos erros primários assim? Parece que o livro foi escrito às pressas. Essa é uma característica muito forte do ponto de vista histórico, do conteúdo.
Eu não sei se do ponto de vista literário seria uma coisa... Você requer tempo para modelar um personagem. Ele foi feito mesmo assim... Mas assim, do ponto de literatura também. Eu lembro que um professor meu de literatura na Inglaterra usava ele como exemplo do que não fazer em arco narrativo. Sério? Agora vem... Ser meio básico, assim? Tipo, ele comete erros muito básicos na criação dos personagens. A gente chama de arco de personagem. Tomada de decisões. Não, na formação. Quando você vai escrever personagens, você faz a história, background do personagem, a backstory dele, as motivações, o caráter. Você tem uma série de estruturas que você precisa colocar pra criar personagens redondos, personagens planos, personagens secundários. Tem uma série de coisas técnicas que você vai saber lendo um bom livro. Você sabe se é bom ou se não é. Aquele personagem te prende ou se não prende, entendeu? Erros que Dostoiévski nunca cometeria. Então, assim, quando a gente analisava isso na escola de literatura, tipo, gente, não faz sentido. Por que ele teria condições de fazer melhor qualidade de personagens, melhores arcos? Por que não fez? Mas isso eu acho que é a aí, que você vai falar. Aí tem, agora parece que foi às pressas. A impressão que dá é essa. Aí tem uma coisa curiosa. Porque o livro dele foi lançado em inglês pela editora Doubleday. Doubleday. E essa editora, ela tem como principal cliente a Igreja Católica. Ué, mas... Aí fica estranho, porque um livro contra a Igreja Católica, por que a Doubleday ia publicar esse livro? E eu fui numa conferência em Portugal, uma vez eu participei lá, e nessa conferência foi dito lá que eles acreditam que um setor da igreja encomendou esse livro porque estavam começando a acontecer os problemas de violência contra menores, envolvendo muitos padres, pedofilia, muitos problemas de pedofilia. Era uma cortina de fumaça e estava explodindo. Boa. Então você sabe que às vezes aquela cortina de fumaça, você sai para um escândalo, aí você tira o holofote daquele problema, vai para outro, e como o livro bombou no mundo inteiro, e é uma verdade, vai arrebentar com o cristianismo, aquela coisa toda, e o livro ficou muito naquela pegada assim... É um romance? Mas pode não ser. Não, ficava muito isso. Pode não ser. Pode não ser. Aí começaram a falar que tinha lá nos arquivos mesmo. Do Vaticano. Do Vaticano. E tudo. Na Biblioteca de Paris também. Tinha lá de Lyon. Né? Aquela coisa toda. Então, aí muita gente viagem pra França e percorrendo. Pra ir nos lugares, faziam o turismo do livro. Exatamente. Muita gente, inclusive eu, que na época era professor de religião lá no NASP. A gente ficava preocupado em ler o livro e refutá-lo. Ah, é? Por quê? Muita gente cristã ficou preocupada em refutar o livro para não... Peraí, estão falando mal da minha mãe, né? Vamos colocar assim, né? Só que daí você tá todo mundo falando disso aqui, que é um problema contornável, e esse aqui que não é contornável vai ficando. Que era os casos de pedofilia que estavam estourando. Então, muito sentido, eles afirmaram isso lá. Eu não posso fazer essa afirmação, mas faz muito sentido. Ouvi isso numa conferência em Portugal que eu fui. E linka. Então, por isso que o livro foi escrito meio às pressas e tem esses erros. Agora... Ele erra na história, não dá pra saber, erra porque ninguém vai confessar nada nunca, claro. Né? Então, exatamente. E ele ficou rico. Dan Brown, quando ele veio aqui, né, Paquito, a gente Dan Brown, conta pra gente, por que você cometeu esses erros? Por favor. Come to Brazil to talk to me, my friend. É nóis. It's we. It's we. Life Snake. Sabe o que é Life Snake? A vida cobra. Life Snake. Qual que é outro que a gente aprendeu aí? Hot Sol, Hot Sea. Hot Sol, Hot Sea. Tem o sol, quem te viu, quem te viu. Tem mais um. Tea with me. Chá comigo. Chá comigo. That I book your face. Aqui é o lugar, a gente manja dos inglês aí. Tea with me, that I book your face. Chá comigo que eu livro sua cara. Muito boa, muito boa. Bom, achou, Paquito, aí o nome da santa, não? Eu não achei aqui, eu achei um nome, mas eu não sei se é a mesma pessoa, que foi Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, ela mesmo. Exatamente, Santa Catarina de Sena. Fechou. Incendiária. Então, e por que a Maria Madalena não foi? Né? Eu só lembrei lá na viagem pra Israel, tinham 2 ônibus. Eu tava no ônibus e o Rodrigo ficava trocando de ônibus pra outro. Ele ficava em um, depois explicava ficava no outro. Aí ele contava a piada no meu ônibus, falou, essa plateia aqui não é muito boa, não. No outro ônibus eles riram dessa piada. O meu ônibus era o mais chato, cara. Ninguém ria de nada. Eu vou falar, essa piada aqui não funcionou. Por isso que eles te colocaram lá pra ver se animava um pouquinho o negócio. Então o pessoal muito assim, só queria coisa séria. E ele saiu só contando piadas. Só piada. Mas aí, até eu vou falar, essas questões sobre Maria Madalena, eu fiz uma pesquisa. Tô pra publicar um livro sobre Maria Madalena. Tem previsão já de quando sai? Tá na editora. Esse vai ser pela Planeta.